Bom, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, número 131. Salmos 131. São apenas 3 versículos, somente 3, mas eu convido você a não apenas abrir a sua Bíblia, como aquele que não trouxe a Bíblia de papel, você pode abrir o seu sabre de luz, conectar o seu celular, mas deixe ele, se possível, no modo avião, para que não tire a sua atenção. Que você possa, nesse momento, estar muito conectado com tudo que Deus vai falar nesta noite. Os que estão presentes, os que estão em casa. Não deixe nada que lhe distraia. Eu não gosto muito de estar em casa assistindo, né? Mas você que talvez esteja no hospital, você que está impossibilitado de estar na igreja, você pode estar acompanhando em casa. Mas o lugar mesmo de congregar é na igreja. Salmo de número 131. Deixe-me, antes de nós lermos o Salmo, lhe situar sobre esse Salmo. Deixa eu colocar você dentro desse Salmo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu olhei agora para o Ezequias e para a Ana, me lembrei. Amanhã, às 8 horas da noite. Que horas eu falei? 8 horas. Foi isso, não foi? 8 horas. 20 horas. 20 horas. Eu e a pastora Leonor, nós temos toda segunda-feira. Claro que existe segunda-feira que a gente não consegue, porque, por exemplo, segunda-feira passada nós estávamos no médico. No horário de 8 horas da noite eu estava saindo da clínica. Então, às vezes acontece isso também. Mas toda segunda-feira nós programamos sempre em estar 1 hora com aqueles que querem ter um casamento feliz. Eu e a pastora Leonor, nós somos casados há 32 anos. A gente tem um pouquinho de experiência. E a gente procura, pela palavra de Deus e pela experiência, falar com você sobre como viver um casamento feliz. E tem muitas coisas que a gente dá dicas ali nesse... Pastor, aonde é? É no Instagram, Ezequias Bezerra. Você segue lá o meu Instagram, Ezequias Bezerra, e você vai poder participar desta live que a gente faz toda segunda-feira, 8 horas da noite, sobre casamento, relacionamento, criação de filhos. A gente fala sobre tudo. Outro dia desse, uma pergunta que foi feita, porque quando faltam uns 15 minutos para acabar, a gente abre para perguntas. Aí foi feita uma pergunta bem decorosa, se podia fazer algumas coisas. E a gente falou, pode. Aí a gente começou a conversar. Aí tinha uma irmã que falou assim, meu Deus do céu, eu não nasci para isso. E outras, a gente ali foi falando, conversando. Então a gente tem é uma live muito aberta e muito legal. A gente fala sobre tudo, não é? Pessoas que estão já no 2º casamento, que às vezes têm filhos de outros casamentos. Assim, é uma live que a gente começou ali com 10 tópicos sobre como é que eu faço para ter um casamento feliz. E a gente tem tratado, e toda segunda-feira, através do Ministério da Família, que se reúne a cada 15 dias aqui na igreja, nas sextas-feiras à noite, a gente tem feito essa live. Então, se você deseja, se conecta amanhã, Ezequias Bezerra, meu Instagram, que amanhã você vai estar recebendo uma mensagenzinha, e a gente vai estar, o pessoal aqui do Ministério da Família também, depois procura eles, eu quero fazer parte e tal, que é um ministério que Deus tem abençoado bastante. Vamos voltar aqui? Ok. O livro dos Salmos é um conjunto de 5 livros. São 150 salmos, 150. A Bíblia, na verdade, ela é um conjunto de livros. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, vamos ver se vocês sabem. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos? 66 livros. Olha aí, 66. É dividido em 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento. O Antigo tem quantos livros? 39. Estou percebendo que tem gente aí que conhece, fez o dever de casa.
E se você pegar 66 e tirar 39, aí você já sabe quantos livros tem o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Então, a Bíblia é um conjunto de livros. E nesse conjunto de livros, por que é chamado Bíblia? Porque os primeiros livros, quando foram escritos, ele foi escrito em uma cidade chamada Biblos. Então, um livro, né, como foi, vamos dizer assim, a forma do livro, como a gente conhece hoje, meio que encadernado, ele foi criado, ele foi inventado numa cidade chamada Biblos. E aí, os livros começaram a ser conhecidos como Biblos. Mas quando era mais de um livro, ou um conjunto de livros, como se fosse uma espécie de plural, se chamava Bíblia. E assim como, por exemplo, se eu disser para você assim, diga aí, lâmina de barbear, você lembra de? Gilete. Se eu falar para você goma de mascar, você lembra de? Palha de aço. Bombril. Aí, um conjunto de livros. Bíblia. Então, a Bíblia é um conjunto de livros que ela acabou recebendo o nomos ou a identidade de livros sagrados. Esse conjunto de livros sagrados, tornou-se Bíblia. O livro dos Salmos também é um conjunto de livros, também é uma Bíblia, porque ele contém 5 livros. Hoje, quando a gente olha, nós só vemos 150 números ou capítulos, até mesmo porque antes da Bíblia ser colocada livros, não tinha capítulos antigos, então a Bíblia foi colocada capítulos e depois versículos, muito depois, mais de 1000 anos. Então, quando pegaram a Bíblia, o livro dos Salmos já tinha os números. Por isso que, às vezes, a gente não fala Salmo capítulo, que não é errado, mas a gente fala Salmos de número, porque os números já haviam antes dos capítulos. Mas se dizer capítulos também não está errado. Então, esse conjunto de livros dos Salmos, ele tem um significado. Ele nos ajuda a entender algumas coisas. Dentro desse conjunto de livros, existe um conjunto de salmos, que são 15, que juntos, eles trazem uma mensagem. São 15 salmos, que juntos eles trazem uma mensagem. Do Salmo 120 até o Salmo de 134, eles são conhecidos como o Cântico dos Degraus. Se você olhar a sua Bíblia, vai estar escrito assim, Cântico de Romagem, ou Cântico dos Degraus, ou Cântico dos Peregrinos. De acordo com a versão, você vai ter esses nomes que estão nas Escrituras. Por que eram chamados de Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem? É que quando Israel estabelece o culto único em Jerusalém, todos os habitantes de todos os outros lugares precisavam ir uma vez por ano a Jerusalém para levar o sacrifício ao Senhor e levar os seus dízimos, uma vez por ano, era obrigatório. Mas muita gente morava muito longe, morava em montanhas, morava em territórios, morava em lugares de difícil acesso, então eles faziam uma peregrinação, por isso o nome que é conhecido também como Cântico dos Peregrinos. Nessa peregrinação desse período, para você ter ideia, as férias eram de 60 dias, porque 30 aproximadamente, o país parava nesse período, aproximadamente eles tinham que percorrer para chegar até Jerusalém, que era subindo. Jerusalém recebia todos os peregrinos em todos os lugares, mas até chegar lá não era fácil. Lembra que uma vez deixaram Jesus num canto, porque eles foram para essa festa, e aí esqueceram Jesus lá no meio do caminho. Por quê? Porque eles andavam em caravanas, eles andavam em grupos, e não havia estrada, não havia iluminação, não havia segurança, então era muito perigoso. No caminho haviam muitos problemas demais. Então eles escolheram 15
15 salmos que traziam nesses cantos, eles iam cantando durante esse percurso, não somente para mentalizar, para aprender, porque às vezes uma música fica muito mais na mente do que um discurso. A música tem o poder de entrar e enraigar lá na gente. Então, eles ensinavam os cânticos, para que os cânticos trouxessem uma mensagem. E nesses 15 salmos, ele é dividido em 3 grupos. O primeiro grupo fala de angústias, de dificuldades, de lutas que todos nós temos. Não existe ninguém ausente de qualquer dificuldade que seja. Existem problemas que são tanto emocionais como relacionais, como físicos, seja quais forem os problemas, cada um carrega o seu. E na jornada da vida, é exatamente isso que acontece, são os nossos problemas que nós carregamos. O segundo grupo, dentro desses 15 salmos, fala de confiança e fala de livramento. Nos ensina a confiar em Deus, nos ensina a acreditar que Ele está conosco nessa caminhada. Mas o terceiro grupo é o grupo de que quando você chega lá, você alcança a bênção e a paz. Quando você chegava em Sião, tinha valido a pena todas as dificuldades e todas as angústias. Esse é o contexto dos salmos. Os salmos nos ensinam alguma coisa. Esse conjunto de salmos, desses 15 salmos, um foi escrito por Salomão. 10 nós não sabemos quem foi. E 4 deles foi escrito por Davi. Davi é autor de 4 desses salmos. Nós não sabemos exatamente, nesses 4 salmos, em que fase da vida de Davi ele escreveu o 131. Uma coisa é certa, ela é uma resposta a uma pergunta. Ela é uma saída diante de um problema. Ela é um conselho para todos aqueles que estão vivendo em crise e em problemas. O Salmo 131. A vida de Davi, ela sempre foi uma vida muito, por incrível que pareça, tumultuada. Observe que, por exemplo, já desde a sua infância, Samuel foi ungir um rei, e o pai dele, Jessé, reúne todos os filhos na casa, todo mundo se arruma para que possa receber o profeta. Mas e Davi? Davi não, Davi é esquecido, fica lá. Alguém poderia dizer hoje, ele carrega traumas da infância. Olha, não é muito fácil, porque ele era o mais novo da casa, ele era o caçula, e por ele ser o mais novo, por ele ser o caçula, o fim da ninhada, observe que era ele que cuidava das ovelhas do pai. Inclusive, quando ele vai visitar os seus irmãos que estão na guerra, os irmãos perguntam, quem ficou com as ovelhas do nosso pai? Então, ou seja, era ele que era o cara que trabalhava na casa. E mesmo muito logo, muito cedo, adolescente ali entre os seus 12 e 13 anos, 14, ele vai dizer para o rei Saul, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e um urso. Quer dizer, um menino com 12 anos já brigava com o leão e com o urso. Então, para você ter uma ideia, a vida de Davi não foi fácil. Não foi uma vida fácil. E Deus encontrou no coração daquele menino alguém que o amava. E Deus viu no coração de Davi e disse, achei um homem segundo o meu coração. Porque, apesar de tudo, para você ter ideia, o único texto na Bíblia, do Antigo Testamento, que diz, Senhor, eu te amo, é um salmo de Davi. Todos os outros textos do Antigo Testamento, nenhum deles faz declaração de amor a Deus, só Davi. Mas a vida de Davi não foi fácil. Para você ter uma ideia, ele só aparece e só deslumbra em Israel depois que vence Golias. Ou seja, para ele poder acontecer, teve que matar gigante. Então, para que a vida dele pudesse ter qualquer tipo de evidência, ele teve que matar gigante. E isso, o que aconteceu? Ainda trouxe uma ciumeira desgramada, que ele teve que fugir de Saul, porque queria matá-lo. Quer dizer, a primeira vez que ele vai para um local que é legal, o dono da casa quer matá-lo, e lança sobre ele. Então ele foge. E para onde ele vai? Para o deserto. Ele vai, e quando chega lá, ele encontra
ele acaba indo para o outro lado das fronteiras de Israel e vai para casa e acaba sendo preso e levado a um rei, se passa como louco, entra dentro de uma caverna, a caverna de Adulão, foge. É um homem que viveu a vida toda correndo, o tempo inteiro cheio de problemas, o tempo inteiro cheio de crises. Se você olhar os salmos de Davi, ele escreveu 73, alguns dizem 74, outros dizem 75, 73 está denominado, mas alguns dizem que outros salmos também são dele, porque estão salmos que não estão escritos no livro dos salmos, mas se encontram em crônicas e em reis, e que Davi, de uma certa forma, canta. Então, enfim, mas ou seja, de 150, quase a metade dos salmos foi Davi que compôs. E esses salmos revelam muitas vezes o coração de um homem que viveu guerras e que viveu batalhas. Você vê as batalhas em reis, as batalhas em crônicas, e quando você vai ver, você lendo as batalhas, elas estão de forma externa. Mas quando você lê os salmos, é o que está dentro do coração que sai. É o sentimento de Davi, é o que está ali fora. E Davi viveu muitas batalhas, não foi poucas batalhas. Quando ele se torna rei, não é? Aliás, antes dele se tornar rei, deram a ele uma cidade para ele morar, chamada Ziclag. Aí vem os amalequitas, destroem a cidade e levam a mulher e os filhos de Davi, e tocam fogo em tudo, e matam tudo, e saqueiam tudo. Tem uma hora que Davi cansa. Você percebe, quando você está lendo a história de Ziclag, que Davi está cansado. Ele fala, caramba, parece que nada dá certo, parece que na hora que eu estou conseguindo, na hora que eu estou melhorando, piora. E você percebe isso, porque diz o texto, Davi cansado, se senta, os seus amigos querendo matá-lo, ele chora, e é a primeira vez que você vê Davi desesperadamente, dizendo, Deus, eu cansei, eu estou cansado, o senhor não entende isso, eu estou cansado. E você vai vendo as lutas desse guerreiro, mas após uma luta, após a outra, após uma guerra, após a outra, Davi finalmente chega a ser rei de Israel, primeiro de uma parte, depois da parte inteira. Davi tem algumas esposas, Davi tem filhos, e dentro desses filhos, e dentro dessas, na época, poderia-se ter mais de uma, até que descobriram que uma já é problema demais, imagine mais de uma. Aí ele tinha muitas, e além de ter muitas, tinha muitos filhos, todos vivendo dentro de um só lugar, todos vivendo dentro de um palácio. E talvez Davi fosse um grande guerreiro do lado de fora dos palácios, mas dentro, Davi vivia lutas terríveis. Os filhos não se entendiam. Um desejou a irmã, teve relações sexuais com a irmã, abusou da irmã. E depois que ele abusa da irmã, o pai não faz nada, o outro irmão fica com raiva, começa uma guerra entre eles, até que um do irmão mata o outro irmão, e os grupos se dividem, as mães se pegam. Davi era um rei que nunca perdeu uma batalha, mas dentro de casa, ele vivia as suas mais terríveis lutas, as suas guerras com seus filhos. Nenhum dos seus primeiros filhos conseguiu herdar o trono. Davi viveu uma vida que até o seu próprio general dava lição de moral nele. E o homem segundo o coração de Deus, que nunca perdeu uma batalha, tinha suas batalhas dentro de casa, tinha suas guerras pessoais, suas percas pessoais. Isso o deprimia, o deixava ansioso, isso deixava ele doente. E eu não sei em que momento da história ele escreve esse salmo, mas ele dá nesse salmo alguns conselhos para as nossas guerras. Ele dá nesse salmo alguns conselhos para as nossas lutas. E o Salmo 131 começa assim: Senhor, vírgula, não é soberbo o meu coração. Ou seja, ele está fazendo uma oração. E se ele está fazendo uma oração diante de uma pergunta, como vencer a crise, como vencer a ansiedade, como vencer a depressão, como vencer o estresse, como vencer as lutas, como vencer as angústias, ele começa dizendo: não tem como vencer se Deus não estiver com você. Não tem. Sabe,
Tem gente que não entende que se o Senhor não estiver, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, em vão a gente corre. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar o lar, em vão vigia o sentinela. Não adianta. Davi começa mais ou menos dizendo assim: cara, eu sei fazer uma guerra, eu sei matar um gigante, mas isso não me faz um super-homem. E sabe o que é que eu preciso para continuar firme e forte? Senhor. Ele começa com uma oração. Davi, acima de tudo, era um homem de oração, era um homem que jejuava, era um homem que orava, era um homem que clamava, era um homem que buscava a Deus. Irmãos, quando nós não buscamos a Deus, nós vivemos turbulências que a gente olha e não encontra a resposta da saída. Davi transforma esse cântico em uma oração. Não existe vitória, irmão, quando nós não buscamos a Deus. Agora, preste bem atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Eu não estou falando de aparência de santidade, porque tem gente que tem uma aparência de santidade, meu irmão, que me comove. O camarada deveria trabalhar em qualquer espetáculo, pela aparência de santidade que ele ou ela carrega. Eu não estou falando de aparência de santidade, eu estou falando de vida com Deus. E vida com Deus você reflete pelas atitudes que você tem, pelo comportamento que você tem. A vida com Deus, irmão, a vida de intimidade, a vida de relação com Deus, é o profundo desejo de agradar o Senhor e fazer o que é certo. Por isso que numa vida de vitória, é uma vida de caminhar com Deus. Comece por Ele. Não existe começo melhor em uma história do que começar com Jesus. É como se Davi, quando nesse salmo ele estivesse dizendo: Senhor, ou seja, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe quem eu sou. Não importa que meu irmão Eliabe ache que eu sou presunçoso, porque quando Davi vai levar comida para os seus irmãos que estão na guerra, Eliabe, o irmão dele, diz para ele: eu sei que tu és presunçoso, eu sei que tem maldade no teu coração, eu sei que tu és isso. Eliabe sabia, porque eram os olhos de Eliabe, porque Eliabe era assim. Então ele julgava Davi pelos olhos de quem ele era. Por isso que Davi diz: sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa boa. Sonda o meu coração, vê se há em mim algo que é verdadeiro. Ou seja, a preocupação de Davi era com o Senhor. Irmãos, quem conhece Jesus não está eximido de dificuldades e de problema, mas consegue passar pela prova, dando glória a Deus. Você consegue entender isso? E ele vai dizer no Salmo 131, Senhor, quer dizer, ele traz Deus para o problema dele. E ele vai dizer ao Senhor: o Senhor sabe, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Irmãos, um coração soberbo é um coração cercado, né, de vaidades. E Davi era cercado de privilégios, cercado de pessoas o tempo todo, cercado de fama, de conquista. As pessoas olhavam para Davi e falavam assim: rapaz, esse cara é o cara. Porque ele era cercado de respeito, de admiração. Talvez as pessoas olhassem para ele e achassem: ele não precisa de nada. Sabe? Só que Davi vai dizer para Deus: o Senhor me conhece. O Senhor sabe que o meu coração não está linkado em coisas. Não é sobre riqueza, sobre fama, sobre recordes, likes, sobre seguidores, grandes conquistas. Não é nada sobre isso. O Senhor me conhece. E isso não enche o meu coração. Apesar de todo mundo olhar para mim e achar que eu sou o cara, eu não me acho o cara. Eu não acho que eu tenho resposta para tudo. Eu não acho que eu tenho a saída para todas as coisas, a solução para todas elas. Quando Davi diz, ele vai dizer para Deus: olha o meu coração, eu não sou soberbo.
Eu não sou tão especial quanto os outros dizem que eu sou, ou às vezes até mesmo eu me acho. Eu não sou. Quando ele diz, o meu olhar não é altivo, não é altivo o meu olhar, ele está falando de cerviz. Cerviz, essa parte daqui. É como se ele dissesse, porque Deus vai dizer para Israel várias vezes, ó povo de dura cerviz, quer dizer, povo que não baixa a cabeça, povo que não se inclina, povo que não deixa eu governar, que não deixa eu reinar sobre eles. Davi está dizendo, o Senhor sabe que eu permito que o Senhor haja na minha vida, o Senhor sabe que eu permito que o Senhor me controle, eu não sou soberbo, eu não tenho resposta para tudo, eu não sou o cara, eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho meus estresses, eu tenho minhas depressões, eu tenho minhas ansiedades, eu tenho hora que eu piro, mas eu deixo o Senhor me governar, eu deixo o Senhor falar comigo, eu deixo o Senhor ministrar sobre a minha vida, eu deixo o Senhor agir na minha casa, eu deixo o Senhor fazer, corrigir as escolhas erradas que eu faço. Olha Betseba, mas eu deixo o Senhor vir sobre a minha vida, eu deixo o Senhor governar. O Senhor sabe que o meu coração não é soberbo, e o Senhor sabe que não é altivo o meu olhar. Eu permito que o Senhor me governe. Eu queria ter respostas para tudo, mas eu não tenho. Eu não olho de baixo para cima, eu olho de baixo para cima, eu não olho de cima para baixo, eu olho de baixo para cima, eu olho para o Senhor, eu deixo o Senhor agir. Ele vai dizer no mesmo versículo, o Senhor sabe, eu não ando à procura de grandes coisas, eu não quero entrar em questões da vida, por que a vida é assim, não me interessa, eu não quero me perder nas ilusões, eu não quero buscar respostas para as perguntas que eu nem sei fazer e nem consigo encontrá-las. Eu desisti há muito tempo do pico da fama, de ser o bam. Eu não procuro mais nada, eu não procuro grandes coisas, eu entendo os meus limites, coisas maravilhosas para mim. Ele está dizendo, eu entendo os meus limites. Sabe por quê? Um dos problemas nossos é não entender os nossos limites. Irmãos, tudo na vida tem limite. Escute o que eu vou dizer, tudo na vida tem limite. Quando Deus construiu a terra, Ele disse assim, mar, você vai até aqui, está escrito no livro de Jó, mar, você vai até aqui. O mar, ele é tão profundo e tem tanto volume de água que ele está acima da terra. Se ele quisesse, ele invadia a terra e seria só água. Por que ele não invade? Porque está escrito, Deus pôs limites no mar. Tudo tem limite, irmãos. Tudo tem limite. O interessante, por exemplo, você olha, Deus quando dá a terra para Israel, Ele diz para Moisés, a cada 49 anos, vocês trabalham na terra, mas quando completar 50 anos, a terra descansa. É chamado de ano do jubileu. 50 anos, ninguém trabalha, é um ano de férias, para poder preservar a terra, para a terra descansar, para que novamente a terra volte a produzir e você volte a plantar. O que é que Deus está dando para a terra? Limites. E fez o Senhor todas as coisas em 6 dias, e no 7º Deus, limites. Deus está ensinando que a gente tem que ter limites. Limites em tudo, limites nos desejos, limites nos desejos das grandes conquistas, limites nos relacionamentos, limites no trabalho, limites no horário de dormir, limites para comer. Quem come demasiadamente, a Bíblia chama de glutão, porque não tem o limite de parar a boca. Tudo aquilo que é fora do limite, Deus vai chamar de pecado.
Tudo que é fora do limite, Deus vai dizer que está errado, porque tudo tem que ter limite. As pessoas dizem assim: pastor, é pecado beber? A Bíblia diz: é pecado embriagar-se, fora do limite. Tudo é fora do limite, tudo aquilo que é fora do limite é pecado, tudo aquilo que você não tem controle é pecado. E Davi está dizendo: existem coisas que são demais para mim, coisas que são mais do que eu, e eu entendi isso, que eu preciso entender os meus limites. Eu preciso entender os meus limites para poder entender que eu não sou o super-homem, que eu não tenho que dar além do que eu posso dar, que eu tenho que fazer além do que eu posso fazer, que eu tenho que resolver além do que eu possa resolver. Tudo tem limites. Ele está dizendo para Deus: eu entendi isso. E quando eu entendi isso, versículo de número 2, ele diz: pelo contrário, eu decidi fazer uma coisa, eu decidi calar e sossegar a minha alma. A alma é o centro das emoções. Essa turbulência de problemas que você tem, sabe? Angústia, pavor, solidão, rancor, tristeza, dúvida, paixão exacerbada, lutas interiores, é o centro das emoções. Davi entendeu que a coroa era legal, mas não era mais importante do que Deus. Que sentar no trono é bom, mas não é mais especial do que viver. As nossas emoções, irmãos, gritam. Por que ele diz: fiz calar? Calar é porque elas gritam dentro da gente. Aquele bolo na garganta, o coração na garganta, o coração que acelera. Nós estamos vivendo uma geração que vive depressão o tempo todo, irmãos. Entra em uma e sai de uma e entra na outra. E o que é depressão? Excesso de passado, das coisas que nós fizemos lá atrás. Tem gente que tem depressão, irmãos, por causa de coisas ruins que aconteceram lá atrás, que ele não tinha o controle sobre elas. Mas existe também depressão de gente que não consegue esquecer o tempo bom que tinha, o emprego, o salário, aquela empresa, aquelas coisas, quando morava lá não sei aonde, quando fazia. E tem gente que vive carregando o passado, arrasta o pai que não teve, a mãe que o trocou, os pais que se separaram, o bullying que levou, tantas coisas, e vive arrastando o passado, e ele não consegue sair, e aquele passado vai sufocando ele, e ele deprime, porque ele não consegue viver o presente, ele não consegue trabalhar onde ele está, ele não consegue amar a mulher que ele tem, ele não consegue estudar aquele curso que ele tem que fazer, ele não consegue fazer as coisas do agora, porque o passado o prende, e ele deprime, e ele acabrunha, ele baixa a cabeça, ele vai morrendo aos poucos, ele fica sem coragem de sair de casa, ele fica sem coragem, isso quando ele não surta, quando ele não quebra tudo, um espírito de revolta, porque ele quer se libertar daquilo, mas aquilo está dentro dele, aquele monstro está dentro dele. Depressão. Existem aqueles que sofrem de ansiedade, enquanto que a depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Gente que tem crises de ansiedade, fala, fulano está deprimido. Não, ele não está deprimido, porque para ele o passado não importa. O problema é o medo do que vai acontecer amanhã. Ele tem pavor do que ainda não chegou. Ele já antecipa o problema sem que o problema tenha existido. Ele não sabe nem se ele vai estar vivo. Ele não sabe nem se o problema vai acontecer. Ele não sabe nem se vai ser do jeito que ele está pensando que é. E ele está com medo de perder o que muitas vezes ele nem ganhou. É um medo de um tempo futuro. Ele sofre com isso.
Ele sofre terrivelmente com isso. E isso o incomoda, isso o aprisiona. Porque ele acorda, depois de ter tomado remédio para dormir, pensando como será o dia de hoje. Porque ele está o tempo todo pensando no futuro. Cheio de ansiedade, cheio de medos, cheio de pavores. Mas além daqueles que vivem o excesso do passado e vivem o excesso do futuro, também tem os que vivem o excesso do presente. É o estresse, é o esgotamento emocional. É o excesso de coisas que você tem que fazer e que você não põe limites nela. Você não tem tempo para comer, não tem tempo para dormir, não tem tempo para a família, não tem tempo para pensar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para nada. Porque você está correndo o tempo todo, correndo, e não sabe você que depois que você morrer, você vai ser uma foto, nada mais do que isso. Ainda tem gente que fala, tira essa foto daí que eu não gosto de olhar para defunto. E não para de correr, porque você tem uma ansiedade do futuro, e lamenta o seu passado. Davi diz, fiz calar a minha alma, todas essas minhas emoções, que gritam dentro de mim, fiz calar. Fiz calar. Observe, não foi Deus quem fez. Quem fez? Fiz. Ele diz, eu fiz. Eu fiz calar. Eu fiz dizer para minha alma, se assossega, baixa a bola, fica tranquilo. Deus está no controle. O Deus do passado, Davi está dizendo, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que já me deu tantas vitórias. Deus já deu vitória a você, sim ou não? Se o Deus que estava lá atrás é o Deus que vai estar lá na frente, está comigo hoje aqui também. Calma, Ezequias, calma. Fiz calar a minha alma. Calma, Ezequias, calma, Davi. Calma, Leonor, calma, Zé Carlos. Calma, Edinaldo, calma. Descansa o coração, diminui a velocidade. O Deus de ontem é o Deus de amanhã, e o Deus de amanhã é o Deus de hoje. O que nunca perdeu uma batalha, não está longe de você. Fiz sossegar a minha alma. A palavra sossegar, irmãos, calar, é uma palavra do hebraico que quer dizer, coloquei ela em silêncio. Decidi esperar. Sentei-me confiando que tudo vai se resolver. A palavra, ele diz assim, fiz calar, fiz sossegar a minha alma. Ele está dizendo, eu decidi confiar. Como eu saí da crise? Decidi confiar. Só que você vai perguntar para Davi, Davi, como confiar? Como? Como confiar em Deus? Como? Como crer que o Deus a quem eu sigo, o que já me deu vitórias lá atrás, não esqueceu de mim agora? Ele está comigo, o problema sou eu, não é ele. Como confiar, Davi? Ele vai dar a resposta. Sempre que eu estou lendo um texto, eu faço para o texto duas perguntas. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo ali a Bíblia, eu faço duas perguntas. As perguntas que eu faço é por quê e como. Por quê? Por que isso? Como é isso? Como? E quando Davi diz, fiz calar, disse para mim mesmo, confia em Deus. Cala a alma, para de estar gritando, para de estar explodindo aqui dentro. Para, sossega, baixa o facho, fica tranquilo. Como?
Como consegue isso? E ele vai responder no texto. Ele diz: como a criança que acaba de mamar e fica nos braços da mãe. Como? Como é esse comportamento de calar a alma e ficar sossegado? Me explica, como? E ele vai te dizer: como uma criança que acaba de mamar e fica nos braços da mãe. Ele traz a gente para a gente imaginar, ele traz o texto para uma imaginação. Porque quando uma criança está com fome, ela fica inquieta, ela chora. É ou não é? Ela fica com a alma angustiada. Fica com a alma sufocada, está sufocando, e não para. Aí eu digo assim: ô mamãe, dá comida para ela. E se for uma mãe de primeira viagem, dá comida para ela. Aí ela vai, coloca a criança no peito, vai lá, mama, come. Aí depois que ela para de mamar, já percebeu o que ela faz? Dorme. Ela descansa. Davi não está querendo que você tenha a visão de uma criança mamando, nem de uma criança chorando. Mas ele quer que você tenha uma criança nos braços da mãe, que acabou de mamar. Às vezes o pessoal, quando passa por uma criança assim, dormindo nos braços da mãe, às vezes a gente diz assim: eita, está tão preocupado com a conta da CELP, não sabe os boletos que tem para pagar. Eita, como está preocupado, né? Então, quem não já ouviu isso, não é verdade? Né? Porque não está nem aí. Você não sabe a conta do cartão, não sabe o que é que tem que pagar amanhã. A gente não diz isso? Davi está dizendo: seja como essa criança. Aprenda a confiar. Descanse nos braços do Pai. Aprenda a depender dEle. Aprenda a saber que o Deus a quem você serve nunca perdeu uma batalha. Nunca saiu derrotado de uma guerra. Nunca desistiu de você. Te trouxe até aqui. Você está aqui porque foi Deus que te trouxe. Você está aí porque o Senhor te sustenta. Poderia ser muito pior, mas não. Deus está contigo. Ele não desistiu de você. Ainda que as inquietudes, que os problemas, que as coisas. E quem está dizendo isso é um homem que dentro de casa vivia uma turbulência com os filhos. Absalão matou Aminon, fugiu. Planejou uma revolta contra o pai, invadiu o palácio. Colocou uma cama em praça pública, transou com a mulher do pai para todo mundo ver. Levanta um exército para matar Davi. Davi foge descalço, chorando. Mas quando chega a noite, ele está no vale de Cedron. Todo mundo está desesperado. E perguntam para Davi: e você não vai fazer nada? Ele disse: eu? Sim, eu vou dormir. Como podes dormir? E ele responde: é simples, deito-me e pego no sono, porque o Deus a quem eu sirvo, o Senhor, me faz repousar em paz. Olha o que aqui diz no Salmo 4:8. Como, Davi, você pode dormir no meio de uma guerra? Ele diz: é simples, eu me deito. Olha o texto: deito-me. E depois que eu deito, pego no sono. Como? Porque o Senhor, o Senhor é quem está no controle da minha vida. Como uma criança nos braços da mãe.
Davi coloca-se como uma criança porque ele prefere que Deus governe as suas decisões. Ele prefere que Deus dirija a sua vida, ele prefere que Deus coloque ele nos braços, que Deus controle seus passos, que Deus o alimente, que Deus o carregue. Porque ele sabe que o Deus a quem ele serve é o que lhe protege, é o que lhe aquece. Uma criança que acaba de mamar, o mundo está em ruínas, e ela está ali. A diferença, e Davi até esticou um pouco mais quando ele disse como uma criança. Porque como uma criança, diferente de um adulto pode até confiar, mas tem hora que ele afunda. Como Pedro, Jesus vem andando sobre as águas, Pedro diz: é tu mesmo? Sim. Ele diz: porque se és tu, manda eu ir ter contigo. Você vem, e o que é que diz a Bíblia? Que ele, quando vai, ele afunda. Ele confia, sai do barco, vai andando, mas aí ele olha as águas e volta e bum, afunda. Confia, mas afunda. Davi está dizendo: é mais do que confiar, é depender no braço. É depender no braço. Não tem mais autonomia própria, não sabe andar ainda, não sabe decidir, não sabe falar, não sabe pedir, não sabe correr. É nos braços, depender. Uma dependência total. Davi está dizendo: olha, eu dependo dele. O mundo pode estar virado, cheio de tristeza, estresse, angústia, depressão, ansiedade, convivendo com hipocrisia, solidão, revolta, ódio, maledicência. Mas eu decidi calar a minha alma e sossegar a minha alma. Saul quer matar Davi, ele está inquieto. Ele vai morar nas cavernas. Mas ele entende o Deus a quem ele decidiu servir e entregar a vida. E por isso que ele dá um conselho quando ele vai falar sobre depender de Deus. Porque depender de Deus é muito mais do que apenas confiar. Confiar é mais ou menos assim, só para você entender. Israel está cercado pelos filisteus e por outros povos. É um exército de 135 mil homens. Aí Deus levanta para vencer os midianitas, os filisteus, os amorreus, todo aquele povo lá. Deus levanta um homem chamado Gideão, diz assim: vou dar vitória a Israel. Aí Gideão diz assim: Senhor, a gente não pode não, os caras são guerreiro perito. Ele diz: mas eu vou com você. Ele diz assim: então faz o seguinte, eu vou colocar um pedaço de lã aqui do lado de fora de casa, e faz assim, eu quero que chova, né, ou sereno, eu quero que toda a grama esteja molhada, só a lã esteja seca. Aí Deus faz isso. Aí no dia seguinte ele olha lá, pega a lã e diz assim: caramba, eu tenho que confiar. Não, mas eu tenho medo. 135 mil homens. Eu nem pegar numa espada eu sei. Senhor, não fica com raiva de mim não. Mas eu posso fazer de novo um outro pedido para o Senhor. Eu quero diferente agora, porque sei lá, acho que foi uma coincidência. Vai que na hora que choveu tinha um passarinho em cima da lã. Eu queria que chovesse de novo, mas toda a grama ficasse seca e só a lã molhada. Aí Deus vai de novo no dia seguinte, quando ele sai de casa, a lã está molhada e a grama está toda seca. Aí Deus disse: você vai ou não vai? Eu vou, né? Você confia. Aí ele disse assim: eu vou montar um exército para vencer 135 mil homens. Aí ele sai clamando pelas ruas: quem vai comigo para a guerra? Levanta 32 mil homens para a guerra com ele. Aí ele sabe, sente coragem, diz assim: agora eu vou para a guerra. Confia. Aí no meio do caminho diz assim: rapaz, eu estou achando que tem gente demais. Não, Senhor, faz isso não. O povo é tudo agricultor, não sabe nem mexer numa espada. Não, mas vamos fazer o seguinte: eu vou te ensinar o estágio depois de confiar.
Manda o povo embora. Ele disse: os covardes e os simples, os covardes e os medrosos, gente que não sabe confiar em Deus, pode ir embora. A Bíblia diz que foram embora 22 mil. Eita, bando de povo medroso. Ficou só 10 mil. Aí ele disse assim: 10 mil, 135. Dá, cada um pega 135 para matar. Aí Deus diz assim: eu estou achando que tem gente demais. Senhor, não abusa da minha confiança. Não abusa da minha confiança. Aí Deus fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu quero ver quem está preparado para a guerra. Aí Deus manda o pessoal beber água. Os que bebiam água levando a mão, ficava. E os que se abaixavam iam embora. 9.700 se abaixou. Só ficou 300 para 135 mil. Aí Gideão diz assim, aí já é confiança demais. Aí Deus diz para ele: ainda vou te dizer como é que tu vai vencer. Vai botar um vaso de barro na mão de um cara e uma corneta na mão do outro. Sem espada, sem espada, só para eu te ensinar a depender de mim. Irmão, isso é coisa de doido. A depender de Deus, depender dele, irmão, é você olhar para as ferramentas que você tem e não ter nenhuma para utilizar. É você olhar em volta e encontrar respostas e não ter respostas. É você tentar achar saída e não ter saída. Depender de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Depender de Deus. Davi está dizendo: aprenda a depender. É muito mais que confiar. Aprenda como uma criança nos braços da mãe, depois que terminou de mamar e está dormindo. Diga para sua alma: fique quieta, assossegue, não fique nervosa, porque o Deus a quem eu sirvo nunca perdeu uma batalha. Oh Deus, oh Deus. Davi, como podes dormir? É só deitar. Por quê? Porque o Senhor está no controle da minha vida. Outra vez Davi estava fugindo, com medo de Saul. E quando ele estava fugindo com medo de Saul, Salmo de número 11, ele escreve: me refugio em ti. Como dizeis, pois, a minha alma? A alma foge como um pássaro que se esconde nos montes. Ó Senhor, somente em ti eu encontro abrigo. Tem um exército atrás dele, e ele dizendo: vou me esconder. Aonde? Em Deus. Quando Davi estava no palácio e Absalão entrou, ele perdeu tudo. Ele não tinha nada. E o próprio conselheiro de Davi, que torna-se conselheiro de Absalão, diz assim: vamos armar um grupo para ir atrás dele e matá-lo. E a notícia chega até ele. E esse homem que aprendeu a depender de Deus, alguém diz assim: Davi, o que tu fazes? Perdestes tudo, deixastes para trás o ouro, deixaste para trás a prata, deixaste para trás o palácio, deixaste para trás as mulheres para cuidar do palácio, deixaste os principais soldados. Tu estás doido? E ele responde no Salmo 16: outro bem eu não possuo, nada é maior do que o Senhor, nada. Não é a coroa, não é o trono, não é o palácio, não possuo outro bem além de ti, somente ti, ó Senhor, eu preciso e nada mais. Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, outra coisa mais importante não me interessa.
No Salmo 18, quando Absalão mata Aminon e acusa o pai de tantas coisas, ele diz: Senhor, eu te amo. Eu estou vivendo a minha luta pessoal dentro da minha casa, mas Tu és a minha rocha, Tu és a minha cidadela, Tu és o meu libertador, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu escudo, Tu és a minha torre forte. Faz alguma coisa. E no Salmo 131 ele sintetiza como uma criança: eu estou nos braços dele. Como uma criança eu estou em seus braços. Porque eu não preciso de nada mais, como uma criança. E ele finaliza com o último versículo: deixa eu te ensinar como eu venci tudo. E alguém vai perguntar: como, Davi? E se a gente perguntasse hoje para ele: como, Davi? Como você conseguiu vencer tudo isso? Davi, ao escrever esse salmo, ele já está velho, no fim da vida. Daqui a alguns meses, ele vai dar posse a Salomão como rei. E por isso que ele escreve o 131. Para ser cantado, inclusive. Porque ele vai dizer para as pessoas: eu não sou soberbo. Eu estou colocando um rei, mas não fique achando que eu me acho. Mas alguém pergunta: como você conseguiu vencer tudo isso? Todas essas guerras? E ele responde: ó Israel, espere no Senhor. Espere no Senhor. Ó Israel, espere em Deus. Espere no Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido isso. Desde 2017, eu aprendi durante tantos anos. Eu fui amadurecendo e aprendendo no Senhor. Eu tenho 2 celulares. Talvez você aqui já deve ter me visto com 2 aparelhos. É porque eu tenho 2 celulares. Um celular, eu chamo ele de Batman. Porque só quem tem um telefone é o prefeito de Gotham City. É o meu Batman. Praticamente 3 pessoas ou 4 organizações têm o meu. Já tirei ele de todos os grupos e tal. E se não for essas 4 pessoas que ligam para ele, eu desligo na cara, ainda dou uma bronca. O Batman é o telefone que nunca desliga. Mas o outro, eu aprendi a desligar. E quando as coisas estão muito difíceis, complicadas, eu desligo o outro telefone, porque parece que é por ali que chegam todos os problemas. Eu desligo. Meu filho fala: vai trabalhar hoje, pai? Eu falo: não, vou ficar em casa, na biblioteca. O pessoal da igreja procura: pastor, só vem hoje aqui? Eu digo: não, vou ficar aqui na biblioteca. E o telefone está lá. E muitas vezes eu me sento lá em cima. Eu digo: Deus, eu não sei responder. Não sei o que fazer. Não tenho resposta. Não tenho saída. Não tenho solução. Não sei o que fazer. E aí, às vezes eu vejo, as pessoas começam a ligar para a pastora Leonor, e ela fala assim para mim, né? A prefeita de Gotham City diz para mim: estão querendo falar contigo. Eu digo: eu estou esperando aqui o Senhor fazer alguma coisa. Eu estou esperando o Senhor falar. Estou esperando o Senhor agir. Eu decidi fazer isso, irmãos. Eu decidi.
ser demente, aluado. Sabe, alguém fala assim, fulano é aluado. Porque um problema vem, você parece que você está ali. Ele não te atinge mais. Porque eu estou como uma criança que acaba de mamar e está descansando nos braços do Pai. Porque se Ele não fizer, não adianta. Se Ele não agir, eu vou resolver. Eu não entro no coração de ninguém. Mas às vezes a gente quer ser adulto, irmãos. Às vezes a gente quer ser adulto. A gente quer resolver os problemas, a gente quer agir, é ou não é? A gente quer impor a nossa vontade. Quer ficar independente. Eu aprendi a ser como criança. Nada de orgulho, nada de prepotência. Você não vê uma criança prepotente, orgulhosa. Eu decidi que o pecado não domina mais a minha vida. Eu decidi que eu preciso voltar à inocência da fase de criança. Acreditar que Deus está no controle de tudo. E Ele está. Não sou eu que controlo os meus filhos, é o Senhor que controla. Não sou eu que controlo os meus relacionamentos, o Senhor controla. Eu decidi esperar no Senhor. Eu decidi esperar nele. Eu decidi, como diz uma canção, eu decidi ser como criança e amar a Deus pelo que Ele é. Eu decidi que eu não posso viver longe do seu amor, longe do seu afago, nem longe do seu abraço. E que se muitas vezes eu sou levado pela vontade de crescer, de tornar-me independente, é quando eu deixo de crer. Por isso que a única coisa que eu quero, todas as vezes que eu subo lá, naquele espaço, é aprender a esperar em Deus. Esperar nele. Esperar como uma criança nos braços da mãe. Eu não vou ter respostas para tudo. Não vou ter soluções para a vida. Então eu relaxo. Fico aluado. Decidi que o melhor caminho é ficar na minha e esperar em Deus, como uma criança. E quando a depressão bater, eu espero. Quando a ansiedade chegar, eu espero. Quando o estresse vier, o cansaço vier, eu descanso. Quando eu sumir, é que eu estou em algum lugar esperando. Por isso que diante de todas as crises, eu decidi depender, ser fiel, esperar no Senhor. Eu quero ser como uma criança. Fique de pé.